a lei do pertencimento. O que acontece dentro de um sistema, tudo que entrou dentro desse sistema, mesmo que ficou por algum tempo, continua pertencendo. Por exemplo, não existe ex-sogra, não existe ex-cunhada, porque uma vez que você entrou dentro de um sistema, você pertence a esse sistema. Principalmente se tem filhos, né? O que acontece com um casal, por exemplo, que antes desta união, cada um aqui trouxe uma história. Talvez esta mulher tenha se relacionado com outro homem e durante essa relação ela tenha segredos. O que acontece com uma mulher que engravidou, não se sentiu pronta para essa gravidez e ocasionou o aborto. Ela casa aqui, vai ter os próprios filhos com esse marido, né? E aí eles dizem, esse é o nosso primogênito. Ou mesmo se for esse homem, que os filhos contam a partir do homem. Se ele tenha se relacionado com uma outra mulher, essa mulher tenha engravidado e eles tenham provocado o aborto. E a gente não sabe se esse aborto que foi provocado, se ele era um aborto que tinha só uma criança ou que tinha duas crianças. O que acontece com esse filho aqui? Ou mesmo com a mãe ou o pai. Possivelmente, aquele que provocou o aborto, ou se o aborto foi dos dois, carregam, ou como diz sistemicamente, espiam uma culpa por essa criança não ter vindo ao mundo. Então, é possível que esta criança, por amor a esses pais, adoeça, ou até já nasça doente, como muitos casos que a gente vê da criança já nascer com um tumor. O que acontece aqui? Se ela espia uma doença aqui, esses pais automaticamente vão olhar para essa criança. Não é isso? Se era gemelar, ou se era só uma criança, qual que é o processo de cura? Essa criança precisa ocupar o lugar que é dela. Então, essa criança nasce, se era gemelar, ela fala que é a primeira, mas tem duas crianças antes. Então, ela é a terceira. Se foi só uma criança, ela é a segunda. E quando essas crianças não são incluídas, haverá vários tipos de doença. A maioria das doenças aqui na mãe, que carrega uma culpa, que espia uma culpa muito grande, a maioria das doenças que vêm são as doenças autoimunes. Por quê? Ela não consegue carregar essa culpa tão grande por ter matado o próprio filho ou os próprios filhos, no caso do gemelar. Então, é necessário que nós possamos olhar sem julgamento, sem apontamentos de dedos, sem críticas, a inclusão desses seres que já sabiam que seria assim, mas eles precisavam desse curto período dentro dessa mãe, até para seguir a própria evolução. A única coisa que precisa ser vista é essa inclusão. Eles pertencem a esse sistema e não pode ficar aqui de fora. Eles precisam vir, se foi dois, ocupar o lugar. Ou se é um, ocupar aqui o lugar. Esse irmão precisa saber e reconhecer. Eu tenho um irmão que viveu 3 meses, 2 meses, 1 semana no ventre da minha mãe. Esse lugar é dele, eu sou o segundo. E quando a gente está no nosso lugar, a nossa vida flui. Quando a nossa vida, a gente dá um passo para frente, 2 para trás, isso quer dizer que há algum impedimento que não está permitindo que o amor flua. Então, nós precisamos olhar para ver qual é esse impedimento, incluir e daí a vida fluir naturalmente como flui as águas de um rio ou mesmo do oceano.